Muito bem, pessoal, bem-vindos ao nosso 14º simulado, gente. Vamos aí fazer algumas questões, pessoal, todas de direito constitucional, tá? Botei aí 8 questões da Fundação Carlos Chagas e 2 que eu elaborei, né? Mas ainda um simulado que eu queria fazer mais voltado para questões de processo legislativo, tá certo? Eu acho que eu ainda queria mais uma edição do simulado, explorar. Vocês vão ver que vão ser 5 questões de medida provisória, tá? Quando cai processo legislativo, gente, que é do artigo 59 ao artigo 69 da Constituição Federal, sempre cai muito medida provisória. Então, esse simulado é praticamente dedicado à medida provisória, 5 questões de medida provisória e as outras questões ainda de processo legislativo, só uma questãozinha de bens da União, tá bom? Então, próximo simulado, a gente volta com questões de lei orgânica, regimento interno, mas eu estava a fim de dar uma pegada mais pesada em processo legislativo, aí depois a gente volta para dividir mais o nosso simulado, né, em algumas matérias, tá bom? Pode botar aí na tela, vamos responder aí rapidinho, gente, ó, 14º simulado, tomara que vocês tenham ido bem. Olha só, primeira questão, gente, assinale a opção que não representa uma hipótese de lei complementar segundo a Constituição Federal. Pessoal, a gente está falando aí da letra A, tá bom? Isso aqui está no artigo criação, transformação em Estado-membro ou reintegração ao Estado de origem de território federal. Isso aqui é hipótese de lei complementar no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, gente. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso está no artigo 21, inciso 4. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Artigo 7º, inciso 1. Autorizar os Estados-membros a legislar sobre questões específicas das competências legislativas privativas da União. Artigo 22, parágrafo único. Agora, autorizar que entidades federativas estabeleçam cultos religiosos ou igrejas, mantendo com eles relações de dependência ou aliança? Não, gente, isso aqui está no artigo 19, se não me engano, isso aqui é o inciso 1 ou inciso 3, por ali, acho que é o inciso 3, e não tem nada a ver, gente. É proibido à União, aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer relações com igrejas ou manter com seus representantes relações de dependência, ressalvada a colaboração de interesse público. Mas nada disso aqui é em termos de lei complementar, tá certo? Isso aqui a letra E não tem nenhuma correspondência na Constituição Federal. E aí, gente, qual é a minha dica dessa questão? Fiquem ligados na sua prova da Câmara Legislativa. Vai cair direito constitucional, a parte da Constituição, né? De onde até onde, de que artigo até que artigo. Lembra daquele edital verticalizado que a gente trouxe no nosso site, né? leovanholt.com.br, para cada um dos cargos. Pegue os artigos da Constituição que caem em sua prova, gente, dê um Ctrl F, né, lá no Google Chrome, né, lá no seu navegador, e busque, escreva a palavra complementar e procure onde a Constituição escreve lei complementar, onde é que ela exige lei complementar, nos artigos da Constituição que vão cair na sua prova. Boa dica para você, né, se cair uma pergunta, olha, isso aqui é ou não é objeto de lei complementar? É bom você saber quais são os casos que a Constituição exige lei complementar, né? No seu caso, os artigos da Constituição que caem na sua prova. Não precisa saber de toda a Constituição Federal, tá? Então é uma dica que eu quero dar para vocês. Questão 2, gente. Assinale a opção que não representa um bem da União à luz da Constituição Federal. Gente, aqui é o artigo 20 da Constituição, né? Tem boa chance, né? Ou pelo menos tem alguma chance de cair em sua prova. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. A gente trabalhou tudo isso aqui, gente, em sala de aula, tá certo? Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tá? De acordo com seus usos e tradições, as terras não são dos índios, são da União, né? Mas são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, inclusive do subsolo. O artigo 176 da Constituição complementa isso, dando a propriedade da lavra do que for
extraído, né, que é uma propriedade do concessionário, da empresa que está retirando, né, da mineradora que está retirando aquele mineral, mas isso é uma complementação no artigo 176, o artigo 20 da Constituição Federal traz os bens minerais, inclusive os do subsolo, como bens da União. Terras devolutas são várias que são bens da União, gente, tá? Indispensáveis à defesa das fronteiras, ou seja, as terras devolutas localizadas na chamada faixa de fronteira, que ao redor das fortificações militares, é um raio de 1,3 1 quilômetro e 300 metros por ali, ao redor das fortificações militares, das vias federais de comunicação. Pegue uma BR, por exemplo, tantos metros, se não me engano, 15 metros à esquerda, 15 metros à direita do centro da pista, você também tem esse terreno como sendo bem da União, tá certo? Isso está escrito, ou pelo menos a gente comentou em nossa videoaula sobre bens da União, tá certo? E o que está errado, gente, é a letra D de dado, tá certo? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, tá? As decorrentes de obras dos Estados-membros, eu inverti o que está escrito no artigo 26, inciso 1. Em regra, as águas são propriedades dos Estados-membros, tá? Águas subterrâneas, superficiais, em depósito, decorrentes de obras, né? Na verdade, as em depósito, ressalvadas as decorrentes de obras da União, são, com esta ressalva, são todas essas primeiras aqui dos Estados-membros. Veja o artigo 26, inciso 1, e veja que eu brinquei com essa literalidade, trocando, isto não é um bem da União, isto é um bem dos Estados-membros, tá certo? Isso aqui está errado, essa letra D de dado, e a letra E, gente, ela está correta, porque o mar territorial, que é a faixa de mar que vai até 20 milhas marítimas, tá? Até 12 milhas marítimas, realmente o mar territorial é bem da União, inclusive é território brasileiro. Mas a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, que é dessas 12 milhas marítimas até as 200 milhas marítimas, esta área não é bem da União porque nem território brasileiro é. Tá certo? Existe uma convenção internacional do mar, né, celebrada pela ONU, o Brasil é signatário dela, e por esta convenção, os países têm direito, tá, a este privilégio de explorar os recursos naturais nesta zona econômica exclusiva e nessa plataforma continental, que é o chamado leito, né, que é o solo, né, e o subsolo do mar. Então, a parte de água e a parte de terra de 12 a 200 milhas marítimas, na verdade, os recursos naturais são bens da União. Se tivesse colocado aqui, a plataforma continental e a zona econômica são bens da União, estaria errado. Porque os bens da União é como está escrito aqui mesmo, né? Os recursos naturais inseridos nessas áreas. Mas o mar territorial é todo bem da União, tá? Porque, inclusive, é território brasileiro. A gente falou isso na nossa aula de bens da União, gente. A letra E está correta, né? Eu só estou falando para você ter cuidado com um peguinha que poderia estar aqui, tá certo? Então, a letra D de dado é a errada, é a que não corresponde a um bem da União, tá certo? Vamos para a questão 3. Aí já começam as questões da Fundação Carlos Chagas, gente. Acerca da participação do Executivo no processo legislativo. A alternativa correta, já vamos logo para ela, né, que é a própria letra A, tá certo? A medida provisória tem prazo de vigência de 60 dias, contado de sua publicação, o qual pode ser prorrogado automaticamente por igual período, por igual prazo de 60 dias, caso a votação não tenha sido finalizada nas duas casas legislativas nesse primeiro prazo de 60 dias. É exatamente o que dizem os parágrafos 3º e parágrafo 7º do artigo 62 da Constituição Federal, gente. Está tudo bonitinho. Superado o prazo de prorrogação sem a conversão da medida provisória em lei, aí o que é que acontece, gente? A medida provisória cai, ela é considerada rejeitada tacitamente, tá? Perde os seus efeitos, e as relações jurídicas dela decorrentes serão disciplinadas por decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional. É exatamente o que diz o parágrafo 3º do
a artigo 62 e, por isso, a terceira questão tem a letra A mesmo como correta. Vamos ver as outras erradas. O Congresso Nacional pode exercer dois tipos de controle da delegação legislativa. Delegação legislativa prevista no artigo 68 da Constituição Federal. Previamente à edição da lei, quando haverá prorrogação após análise das emendas parlamentares e, posteriormente, quando poderá assustar a lei se o presidente exorbitar os limites da delegação. Está errado, gente, porque não tem possibilidade de emenda parlamentar. Se você pegar o artigo 68, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele vai dizer que o Congresso Nacional pode pedir ao presidente da República para que, antes de ele publicar a lei delegada, ele mande o projeto de lei delegada para que o Congresso Nacional avalie, né, diga sim ou não no projeto de lei delegada, vedada qualquer emenda. É o que diz o artigo 68, parágrafo 3º. Não tem emendas parlamentares. Este é um controle prévio do Congresso Nacional que pode existir ou não, tá? Quando ele existe, é a chamada delegação atípica, né? Não esqueça essa palavrinha, e o controle posterior do Congresso Nacional se dá por meio do instrumento previsto no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Se o presidente da República extrapola os limites da delegação, o Congresso Nacional, por decreto legislativo, pode sustar a parte da lei delegada que exorbitou dos limites da delegação, e isto está previsto no artigo 49, inciso 5. O erro aqui da letra B é comentar emendas parlamentares. Letra C, gente. As emendas parlamentares, que são proposições apresentadas como acessórios a projetos e propostas, é verdade, devem ser apresentadas na fase constitutiva do processo legislativo, é verdade, havendo retorno para outra casa quando houver alteração substancial no projeto de lei, é verdade. Lembra daquela jurisprudência? Se é uma mera emenda de redação, não precisa voltar para a casa iniciadora. Então, dali da segunda casa, já vai, né, manda para frente aquilo ali. Devendo se respeitar apenas a pertinência temática quando se tratar de projetos de iniciativa do Poder Executivo. Isso aqui está errado. Esta última parte é que está errada, pessoal. Por quê? Aquela jurisprudência do Supremo da pertinência temática vale para qualquer projeto de iniciativa privativa, pessoal. Se a Defensoria Pública, isso aqui era um concurso de defensor, tá? Se o Judiciário, se o Ministério Público, se o Tribunal de Contas da União tem um projeto de lei de iniciativa privativa sua, não pode o parlamentar propor emendas que não tenham uma pertinência temática em qualquer projeto que tenha iniciativa privativa. Porque isso geraria, e aí a ideia, eu já comentei isso em sala de aula, a ideia é de que você não burle com outra iniciativa privativa. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União ou o Judiciário manda um projeto de lei, criando 20 cargos de técnico no TSE, tá? É o TSE que mandou um projeto de lei criando 20 cargos de técnico lá, judiciário no TSE. Vem o parlamentar e propõe uma emenda que fira uma outra iniciativa privativa, criando cargos no STJ, ou dispondo sobre a organização do STJ, ou dispondo sobre o Ministério Público, ou dispondo sobre uma matéria do regime jurídico único, que é de iniciativa do presidente da República. A ideia da jurisprudência do Supremo é que, num projeto de iniciativa privativa, não se traga uma emenda parlamentar que não tem iniciativa, que não tem pertinência temática e que ofenda outra iniciativa privativa. Porque aí você teria completamente a inconstitucionalidade. Porque, realmente, se for um projeto criando 20 cargos de técnico no TSE, e você apenas propõe uma emenda que está protegendo as árvores da floresta amazônica, tá? A inconstitucionalidade não é tão visível. O que você tem aí é uma má técnica legislativa. Mas eu peço que, em concurso, você diga que em qualquer projeto de iniciativa privativa, qualquer emenda, venha ela a ferir outra iniciativa privativa ou não, tem que ter pertinência temática. Tá? Não é a essência da jurisprudência do Supremo. É o que eu estou dando um exemplo. Se for num projeto do TSE, você querer proteger as árvores da floresta amazônica, as árvores da floresta amazônica vieram numa emenda.
Isso é estranho, isso seria bizarro. Mas eu pediria que para concurso você entenda que também isto seria algo inconstitucional. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas em qualquer projeto de iniciativa privativa, não só do executivo, a emenda tem que ter pertinência temática, sob pena de nós termos realmente um vício de iniciativa, tá certo? Então, é como eu acho que os concursos vão se portar diante de uma pergunta dessa. Não é só do executivo. O que mais? Letra D. Segundo a jurisprudência recente do STF, o processo legislativo de iniciativa exclusiva do presidente da República, inaugurado pelo Congresso Nacional, poderá ser aproveitado caso haja sanção. Não, gente, é aquela história. A sanção não convalida o vício de iniciativa. Se teve vício de iniciativa e o presidente sancionou, mas a matéria era de iniciativa privativa do presidente, o parlamentar propôs um projeto de lei, o presidente gostou e sancionou, a sanção não convalida o vício de iniciativa. É a jurisprudência atual do Supremo. Eu acho engraçado que tem questões de concurso, de um modo geral, que bota assim, segundo a jurisprudência recente do Supremo, você, carai, será que essa porra mudou e eu não estou sabendo? Não mudou não, velho. Se tivesse mudado, a gente teria falado, tá certo? A sanção não convalida o vício, tá? E letra E, a promulgação é o ato pelo qual se atesta a existência da lei, o chefe do executivo, por meio da promulgação, ordena a aplicação e o cumprimento da lei, tá tudo certo. Exceto nos casos onde houve rejeição do veto, quando a promulgação é tácita pelo Congresso Nacional. Não existe promulgação tácita e não acontece a promulgação diretamente pelo Congresso Nacional. Nós falamos disso exaustivamente nas nossas aulas, gente. Quando ocorre a derrubada do veto, se você pegar o artigo 66 da Constituição Federal, lá pelo parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º, por ali, do artigo 66, ele vai dizer, tanto no caso de sanção tácita, quanto no caso de derrubada do veto, a promulgação é do presidente da República. Se ele não fizer em 48 horas, é que o presidente do Senado o faz. Mas não é diretamente pelo Congresso Nacional. Na derrubada do veto, o Congresso Nacional derruba o veto e encaminha o projeto para a promulgação do presidente da República. Se ele não fizer em 48 horas, o presidente do Senado, aí o vice-presidente do Senado. Não existe promulgação tácita, tá, na Constituição. E não é diretamente pelo Congresso Nacional, daí que a alternativa correta é mesmo a letra A. Questão 4. Questão 4, pessoal, um concurso de juiz do Goiás, né? O presidente da República solicita ao Congresso Nacional autorização para legislar sobre a instituição de uma gratificação de atividade para servidores públicos civis da Administração Direta Federal. O Congresso edita, então, resolução autorizando o presidente a legislar sobre aspectos que especifica da matéria. Sobre aspectos que especifica, né? Eu não sei como é que teve esse erro aqui, mas sobre aspectos que especifica, talvez, a matéria, né? Dentro do prazo de até 4 meses contados de sua publicação. No período estabelecido, o presidente edita a lei delegada sobre os aspectos cogitados, dispondo que ela entrará em vigor 180 dias após a publicação. A lei delegada em questão, gente, é a letra A, viu? Atende aos requisitos materiais e procedimentais previstos na Constituição para fins de delegação legislativa. Ok, gente, não tem erro aqui não. É incompatível porque versa sobre matéria que é de lei complementar. Gente, uma gratificação para servidor público não é matéria de lei complementar. Seja o RJU, seja uma lei que aumente remuneração para determinados servidores, não é matéria de lei complementar na Constituição Federal. Isso aqui está errado, tá certo? Letra B. É incompatível com a Constituição da República. Ah, não, a letra B é essa aqui errado. Aí. Letra C. Deveria ter sido submetida ao Congresso como projeto de lei para deliberar em votação única vedada qualquer emenda. Primeiro, a tal da delegação atípica, pessoal, que pode existir, na verdade, ela é uma faculdade, tá certo? Tudo bem, seria um projeto de lei delegada, não é um projeto de lei. Eu nunca vi uma questão de concurso dizer que teria que vir na forma de projeto de lei. A doutrina chama de projeto de lei delegada. Projeto de lei delegada é um projeto de lei.
faltou o nome delegada, tudo bem, porque não é projeto de lei ordinária. Mas até aqui eu não vejo o erro, mas deverá, não deverá não. É uma faculdade, tá? Porque o enunciado da questão não disse se a resolução pediu para que a lei voltasse para o Congresso Nacional na forma de um projeto de lei delegada, tá certo? Então não é uma obrigação, é uma faculdade e em nenhum momento o enunciado diz que a resolução do Congresso exigiu essa volta, tá bom? Então o erro aqui estaria no deveria. É incompatível com a Constituição por versar sobre matéria de competência privativa do Congresso, uai. Aumento de servidor público está no artigo 49 da Constituição Federal, objeto de decreto legislativo? Gente, não, isso é matéria de lei ordinária. Aumento de servidor público, isso é matéria de lei ordinária, gente. Seja pelo artigo 37.10 da Constituição Federal, seja por se entender que remuneração de servidor público é matéria de lei ordinária. Lá pelo artigo 48 da Constituição Federal, isso está lá também. Tá certo? O que mais? Letra E, cabe ser sustada por resolução do Congresso por ter... Não, gente, a sustação é por decreto legislativo. Decreto legislativo. Tá certo? Por ter o presidente extrapolado dos limites da delegação ao estabelecer vacatio legis. Não, gente, isso aqui não tem a ver. O presidente tem que fazer a lei quando foi no prazo que o Congresso estipulou. Mas nada impede que ele coloque uma vacatio legis na lei, gente. Maior do que o prazo, não tem problema. Ele tem que publicar a lei delegada, tá, no prazo que o Congresso Nacional deu para ele. Mas se ele publicar a lei delegada naquele prazo, a lei pode ter uma vacatio legis maior do que o prazo da delegação. Não tem problema. O problema é ele publicar a lei no prazo da delegação. Tá? Então, a letra E está errada e a alternativa correta é mesmo a letra A. Questão 5. Olha só, gente, questão 5. Na hipótese de o governador de determinado estado editar medida provisória para regulamentar a exploração dos serviços de gás canalizado, tal regulamentação, pode vir aqui, tá? É a letra E, será inconstitucional, uma vez que é expressamente vedada a edição de medida provisória para esse fim específico, artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Cuidado com as matérias que não podem ser objeto de lei delegada, ou matéria que não pode ser objeto de medida provisória. Veja que o artigo 25, parágrafo 2º, o artigo 246 e o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, são os 3 artigos da Constituição Federal que proíbem medida provisória sobre alguns assuntos. Tá bom? Então, não tinha outra resposta a não ser você realmente conhecer o artigo 25, parágrafo 2º, que proíbe a edição de medida provisória sobre a exploração de gás canalizado. Tá certo? Letra E está errada. O que mais? Né? A letra E é a correta, né, dessa questão. Questão 6, gente. Medida provisória. Exclui a possibilidade de emenda parlamentar. Não, gente. Na medida provisória, os parlamentares podem propor emenda. Não se sujeita a sanção ou veto. Veja bem. A medida provisória, você pode filosofar ou ser um pouco mais rígido e dizer, olha, Léo, se ela for aprovada nos seus estritos termos, não tem sanção ou veto. Mas se houver emendas parlamentares, o que é transformado, que a gente já estudou na nossa videoaula, nas nossas videoaulas, que é o projeto de lei de conversão, ele se submete à sanção ou veto. Ah, Léo, então não é a medida provisória que se submete à sanção ou veto, é o projeto de lei de conversão. Eu concordo, gente, mas o projeto de lei de conversão só existe como uma alternativa a uma medida provisória e dentro da tramitação de uma medida provisória. Então, você poderia questionar, eu acho que você estaria sendo rígido demais, o processo legislativo da medida provisória admite sanção ou veto. Mas aí a sanção ou veto realmente não é na medida provisória, é no projeto de lei de conversão. Concordo, mas cuidado para como a questão vai colocar isso aí. Você poderia questionar, isso aqui não seria anulado, tá? Porque houve uma má enunciação da letra B, concordo, mas a letra C
está estupidamente correta, gente. Não implica nenhum prejuízo automático à tramitação de PEC. Não implica porque a gente tem, e aí isso aqui é uma prova de auditor, veja que eu poderia, se você pudesse raciocinar, que uma medida provisória, quando ela tranca a pauta da Câmara ou do Senado, ela impediria a aprovação de uma PEC, só que existe aquela interpretação, tá, que nós comentamos em sala de aula e que foi cobrada aqui, que uma medida provisória só acaba trancando a pauta de leis do plenário da Câmara ou do Senado em relação a leis ordinárias em matéria que a medida provisória pode dispor. Veja a nossa videoaula, que a gente falou disso, tá? Uma interpretação que vigora na Câmara e no Senado, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a medida provisória só tranca a pauta, tá? Ou do plenário da Câmara ou do plenário do Senado, em relação a projetos de lei ordinária e em matérias que a medida provisória rivaliza com a lei ordinária. Se for um projeto de lei ordinária de direito penal, medida provisória não pode dispor sobre direito penal. A medida provisória não tranca a pauta em relação a esse projeto de lei ordinária. E aí também, projeto de lei complementar, decreto legislativo, resolução e PEC podem ser aprovadas, mesmo com a medida provisória trancando a pauta. Foi o entendimento que foi firmado no início dos anos 2000, tá certo? E isto é o que a gente comentou na nossa videoaula e foi cobrado aqui, tá certo? Letra C é a correta. Pode abrir créditos orçamentários em geral, sejam eles adicionais, especiais, suplementares ou extraordinários? Não, tá certo? Porque se você pegar o artigo 62, parágrafo 1º, medida provisória não pode dispor sobre orçamentos, salvo crédito orçamentário extraordinário. É o único crédito orçamentário que a medida provisória pode dispor. Isso está lá no artigo 62, parágrafo 1º. E a letra E, escapa ao controle judicial de constitucionalidade de seus pressupostos constitucionais? Errado, né? Por quê, gente? Eu falei, a jurisprudência do Supremo, a ADI 4048, admite extraordinariamente que o Supremo Tribunal Federal declare uma medida provisória ou até a lei, fruto da conversão da medida provisória, porque a conversão da medida provisória em lei não sana os vícios da medida provisória, não sana, tá? Então, a medida provisória ou a lei, fruto da conversão da medida provisória, que não foi relevante e urgente, tá? Se faltou esses requisitos, é possível declarar a inconstitucionalidade da medida provisória ou da lei, fruto da conversão da medida provisória, inclusive quanto aos aspectos de relevância e urgência. Apesar de que o Supremo faz questão de dizer que ele só pode avaliar isso de maneira excepcional quando for gritante a irrelevância e a falta de urgência, porque realmente o que é relevante e o que é urgente é muito abstrato. Geralmente é o presidente da República que faz essa primeira análise, o Congresso Nacional também faz essa análise, e aí o Supremo é apenas excepcionalmente. Mas pode, tá certo? Então a letra E está errada e a letra C é que é a correta mesmo. Questão 7. A medida provisória pode dispor acerca de matéria de majoração de tributos. Pegue os artigos, né, os parágrafos 1º e 2º, gente, tá? Do artigo 62, que você vai ver que medida provisória pode majorar tributos. E aí alguns deles se submetem até ao princípio da anterioridade. Mas é possível, sim, medida provisória majorar tributos. As outras matérias estão proibidas pelo artigo 62, parágrafo 1º. Questão 8. Tá? A medida provisória rejeitada pelo Congresso perde a eficácia com efeitos desde a data de sua... Gente, é a letra C. Sabe por quê? A data da rejeição é quando a medida provisória perde a eficácia se o Congresso não editar decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas dela decorrente em até 60 dias após a rejeição. Quando nós pegamos e nós falamos muito disso, isso cai muito em prova, gente. Os parágrafos 3º e 11 do artigo 62 indicam que, em regra, a medida provisória perde os seus efeitos desde a edição, desde a publicação lá
no Diário Oficial, devendo o Congresso Nacional produzir um decreto legislativo no prazo de 60 dias contados da rejeição. E aí, se houver isso, a medida provisória perde os seus efeitos retroativamente. Se o decreto legislativo não for feito neste prazo de 60 dias, a medida provisória perde os seus efeitos, na verdade, ex nunc, dali para frente. Porque aí a medida provisória, ela acabou que valeu naquele período porque o decreto legislativo não foi feito e aí, na verdade, apenas é a perda de eficácia da rejeição para frente, ou seja, uma perda de eficácia ex nunc e não ex tunc, porque a regra, a ideia do parágrafo 3º é ser ex tunc, retroativa à data da publicação, com o Congresso cumprindo o seu papel de editar um decreto legislativo. Se ele não o fizer, a perda da eficácia é da rejeição para frente, por isso é que a letra C está correta. A questão 9, em relação às medidas provisórias, é incorreto afirmar, vamos lá, uma por uma. Caso o Congresso não edite o decreto legislativo no prazo de 60 dias após a rejeição ou perda de sua eficácia, a medida provisória continuará regendo somente as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência. É exatamente o que diz o parágrafo 3º, gente. Devendo o Congresso Nacional editar um decreto legislativo, tá certo, para regular as relações jurídicas, na verdade, regular o período. Acho que é o parágrafo 11, tá? Ou é o 3º ou o 11 que vai dizer que se o decreto, acho que é o parágrafo 11, se o decreto legislativo não for feito, a medida provisória, ela vai regular as relações jurídicas constituídas naquele período. Então, as relações jurídicas formalizadas daquele período é que a medida provisória vai vigorar. Leia o parágrafo 11 do artigo 62, que é exatamente isso. Veja que é um concurso de procurador da Assembleia Legislativa da Paraíba, né? Para a Câmara Legislativa é algo parecido, né? Vamos lá. Letra B. A edição de medida provisória paralisa temporariamente a eficácia da lei que versava a mesma matéria. Se a MP for aprovada, convertendo-se em lei, opera-se a revogação. Foi exatamente o que eu falei em sala de aula, gente. Gilmar Mendes defende que paralisa a própria vigência. Eu acho que o mais técnico é paralisar a vigência, mas eu falei em sala de aula que, caindo em prova, paralisar a eficácia ou paralisar a vigência, você pode aceitar os dois, tá certo? Porque tem doutrinadores que dizem a medida provisória, quando ela é editada, ela paralisa a eficácia. Outros dizem, paralisam a vigência. Em ambos os casos, né, você deve aceitar, e eu brinquei, é como se colocasse a lei anterior no freezer. E aí, depois que a medida provisória é efetivamente convertida em lei, aí ocorre a revogação. Esta nova lei revoga a lei anterior, tá certo? Então, é exatamente isso, padrão perfeito dentro do que a gente falou em sala de aula. Letra C. A decadência da medida provisória pelo decurso do prazo constitucional opera a desconstituição com efeitos retroativos em regra dos atos produzidos durante a sua vigência. Também está certo. Veja que é uma prova de procurador, ela vem com uma linguagem mais rebuscada. O que é a decadência da medida provisória? É quando ela decaiu. É quando ocorreu a decadência dela. Ela decaiu porque ela não foi aprovada. Tá certo? A decadência geralmente é utilizada em outros termos, né, com outra conotação jurídica, mas é a ideia de que ocorreu a perda de uma determinada pretensão pela omissão de alguém. E aí, na verdade, aqui não é bem isso que aconteceu, mas o Congresso Nacional se omitiu de aprovar, e aí a medida provisória é considerada rejeitada, ela perde os seus efeitos. E a questão falou em decadência, então não tem problema. A decadência da medida provisória pelo decurso do prazo constitucional, porque decorreu os 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, opera a desconstituição com efeitos retroativos em regra. Foi o que eu falei. É o artigo 62, parágrafo 3º, em regra, determina que a perda de eficácia da medida provisória seja retroativa até a data da edição da medida provisória, né? É o que está no parágrafo 3º.
Agora, se o decreto legislativo não for feito, aí é que a perda de eficácia é da rejeição para frente. Tá? Mas a regra, eu quero que você pegue essa ideia de que a regra é uma perda de eficácia retroativa. Então, a letra C também está correta, mas você tem que marcar a errada. Vamos lá. Letra D. Caso o Congresso Nacional rejeite ou não aprecie em tempo hábil, 60 dias, a medida provisória, esta perderá sua eficácia, pelo que se denomina rejeição tácita, podendo ser reeditada uma única vez. Isso aqui, gente, é o que está errado. Por quê? Na verdade, o Congresso Nacional tem 60 dias, prorrogável por mais 60, velho. Prorrogável por mais 60. Quando ocorrer isto aqui, ela perde a eficácia e não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Não confunda, deu 60 dias, não deliberou, não ocorre uma reedição da medida provisória, gente. A mesma medida provisória tem o seu prazo prorrogado automaticamente. Estes 60 mais 60 dias não é uma reedição. É 60 dias, o prazo é prorrogado automaticamente por mais 60 dias da mesma medida provisória. Se a medida provisória for rejeitada ou perder a eficácia por decurso de prazo, não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Tá? Não é reedição quando ocorre, né, o decurso do prazo ou a rejeição expressa. Tá bom? E nos 60 dias não aconteceu nada, ocorre uma mera prorrogação automática. A letra D está completamente errada. E a letra E, a perda retroativa de eficácia jurídica da medida provisória, em regra, ocorre tanto na hipótese explícita, de explícita rejeição do projeto de sua conversão em lei, quanto no caso de ausência de deliberação parlamentar no prazo constitucional, devendo o Congresso disciplinar as relações jurídicas dela decorrente. É verdade, gente. Tanto no caso de rejeição expressa, quanto no caso de perda de eficácia, porque passou o prazo e o Congresso Nacional não terminou de votar a medida provisória, nesses dois casos, a medida provisória perde os seus efeitos retroativamente, em regra, é o que diz o parágrafo 3º, do 62, devendo o Congresso Nacional editar um decreto legislativo para regular as relações jurídicas do período. Então, a letra E é a que está também correta, a letra D é a errada. Vamos lá. Última questão, gente. Tudo aí, vocês viram questão de auditor, procurador, auditor, o nível foi mais alto. Um ou outro é que a gente botou um nível de técnico. Tá? A Constituição Federal, ao dispor sobre as MPs, prevê que é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha no seu prazo de vigência sido revogada por outra medida provisória. Gente, isso aqui, tá, é uma jurisprudência do Supremo que possivelmente eu não tenha trabalhado em sala de aula, tá? Não me lembro se eu coloquei no material complementar. Isso aqui está correto, tá? Que é o quê? Para o Supremo Tribunal Federal, quando uma medida provisória ela é revogada, tá certo? Isto equivale a uma autorrejeição do presidente da República. O presidente da República não pode retirar uma medida provisória de tramitação, mas ele pode editar uma medida provisória, número 1, e editar, em seguida, uma medida provisória 2 para revogar a medida provisória 1. O que ele não pode fazer na mesma sessão legislativa é reeditar essa medida provisória número 1. Porque o Supremo entende que o que aconteceu aí foi uma autorrejeição, não pelo Congresso, mas pelo presidente da República, e que teria razão de não permitir uma reedição por aquele parágrafo 10 do artigo 62. Então, é uma jurisprudência do Supremo, mas ainda que você não soubesse, será que você conseguiria responder as outras? Vamos ver. A votação de medida provisória se inicia na casa que pertencer o seu relator na comissão mista, uma OVA. Está lá expresso na Constituição Federal que a medida provisória começa pela Câmara dos Deputados. É verdade que na comissão mista costuma se revezar
se o relator é deputado ou é senador, porque é uma comissão mista que tem deputados e senadores, não importa. Saiu da comissão mista um projeto de lei de conversão, saiu alguma coisa, vai para a Câmara dos Deputados como a primeira casa que vai deliberar. Isso não muda, tá? Então a letra B está errada. Letra C. Medida provisória que alterar o prazo realizado de convenções partidárias, não pode tratar de convenções partidárias, porque medida provisória não pode dispor sobre direito eleitoral, sobre partidos políticos, tá certo? Isto é proibido a medida provisória, lá pelo artigo 62, parágrafo 1º, gente. Letra D. O prazo de vigência de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, começa a contar do recebimento da medida provisória no Congresso? Não. Começa a contar de sua publicação. Isso está na letra da Constituição Federal. Ah, mas aí, Léo, a Constituição diz que imediatamente tem que mandar para o Congresso Nacional. Tudo bem, mas imediatamente pode ter demorado 12 horas, pode ter demorado um dia. É verdade. E aí a questão é, gente, é da data da publicação. É isso que a Constituição crava. Não é do recebimento pelo Congresso Nacional. Ah, mas pode ter sido no mesmo dia. Pode, mas não é o que a Constituição diz. Tá? E a letra E. É vedada a edição de MP para abrir crédito orçamentário extraordinário. Está errado. Medida provisória pode abrir crédito extraordinário, como a gente já comentou. Estas foram as questões. Bem processo legislativo. Com isto, eu encerro essa parte mais de processo legislativo que eu queria trabalhar com vocês, gente. E aí, a partir do próximo simulado, tá, a gente vai começar de novo a ponderar regimento interno, lei orgânica e direito constitucional, porque processo legislativo, gente, é o coração do que vocês têm que saber. Medida provisória cai muito, apesar de que o Distrito Federal não tem medida provisória, mas não importa. Vocês vejam que muitas questões de concursos estaduais também tiveram muita medida provisória. É um assunto com muito peguinha de concurso que o examinador não se aguenta para botar na sua prova, tá certo? Então, processo legislativo, gente, estudem bastante, foram muitas aulas que a gente trouxe aqui para você chegar afiado, tá bom? E aí, próximo simulado, a gente volta, tá, com aquele sopesamento de lei orgânica, regimento interno e algumas questões de direito constitucional, tá certo? Um abraço, espero que vocês tenham feito um bom simulado, gente, e até o próximo. Tchau, tchau.